Duelo Bugado. Quem peidou? Ok, agora se inscreva nesse canal. E aí galera, tudo bem? Já vai deixando o like e se inscrevendo no canal por favor. Preciso 500 inscritos. Agora vamos, começa a história de Space Marines que será dividido em várias partes. Começa 3, 2, 1. Eles serão meus melhores guerreiros, esses homens que se entregam a mim. Como argila eu os moldarei e na fornalha da guerra eu os forjarei. Eles serão de vontade de ferro e tendões de aço. Em grande armadura eu os vestirei e com as armas mais poderosas eles serão armados. Eles serão intocados por pragas ou doenças, nenhuma doença os destruirá. Eles terão tais táticas, estratégias e máquinas que nenhum inimigo os vencerá em batalha. Eles são meu baluarte contra o terror. Eles são os defensores da humanidade. Eles são meus fuzileiros espaciais, e eles não conhecerão o medo. Fala do Imperador da Humanidade. Os Space Marines ou Adeptos Astartes são os principais entre os defensores da humanidade, os maiores guerreiros do Imperador da Humanidade. Eles são quase humanos, mas sobre-humanos, tendo sido tornados superiores em todos os aspectos a um homem normal por um regime severo de modificação genética, psicocondicionamento e treinamento rigoroso. Os Space Marines são intocados por pragas ou qualquer doença natural e podem sofrer ferimentos que matariam um ser inferior várias vezes, e viver para lutar novamente. Vestidos com armaduras de poder antigas e empunhando as armas mais potentes conhecidas pelo homem, os Space Marines são inimigos aterrorizantes e sua devoção ao Imperador e ao Império do Homem é inflexível. Eles são os anjos da morte do Deus Imperador, e não conhecem o medo. Os Astartes são fisicamente mais fortes, muito mais resilientes e muitas vezes, mentalmente muito distantes do lote da maioria dos seres humanos normais. Na presença dos Astartes, a maioria das pessoas sente uma combinação de admiração e medo, e muitas culturas nos mundos mais primitivos simplesmente os adoram abertamente como semideuses ou anjos do Deus Imperador feito carne. Eles deveriam se sentir assim, pois muitos fuzileiros espaciais sentem pouca compaixão por aqueles que às vezes chamam de mortais em comparação a eles, vendo as próprias pessoas que foram criados para proteger como pouco mais do que obstáculos para uma erradicação mais eficiente dos inimigos do Império. Essa é uma atitude às vezes tomada por capítulos inteiros. Eles veem os humanos normais como criaturas frágeis e fracas, dadas as loucuras da tentação, avareza, ganância, luxúria e covardia, todas as emoções que raramente sentem, se é que sentem. No entanto, há alguns Astartes que se lembram do porquê de terem sido criados pelo Imperador, que evitam a armadilha da arrogância a qual os fuzileiros espaciais são tão propensos e que seduziu tantos deles a servir aos poderes ruinosos do caos. Eles são os guardiões finais da humanidade, os salvadores de último recurso. Eles não tinham a intenção de liderar a humanidade, mas defendê-la, às vezes até de si mesma. No cerne dessa missão está a compaixão ilimitada que o Imperador estendeu a cada homem e mulher na galáxia quando ele voluntariamente escolheu condenar a si mesmo a mais de 10.000 anos de prisão dentro de uma prisão moribunda de carne por eles. Alguns Astartes zombam da compaixão, vendo-a como mais uma fraqueza humana que foi expurgada de seus corpos e mentes transhumanos superiores. Mas os mais sábios dos Space Marines sabem que no final, a compaixão é sua única salvação. Possíveis fuzileiros espaciais são geralmente, mas nem sempre, recrutados dos mundos onde um capítulo estabeleceu sua fortaleza mosteiro, embora alguns capítulos sejam conhecidos por recrutar de uma coleção de mundos diferentes em uma área do espaço que eles protegem ou frequentam. Os métodos de recrutamento variam de capítulo para capítulo. Alguns selecionam seus neófitos de tribos selvagens que vagam pela superfície de mundos inóspitos, enquanto outros recrutam voluntários ansiosos que foram preparados desde o nascimento para se tornarem Astartes. Outros ainda observam e sequestram guerreiros em potencial, transformando-os em Astartes, quer queiram ou não. Seja qual for o método, todos os capítulos de fuzileiros espaciais aceitarão apenas aqueles que passarem com sucesso pelos extenuantes testes de iniciação e provarem que são dignos de se tornarem fuzileiros espaciais. No entanto, um homem se torna um fuzileiro espacial, não importa. Uma vez que seu corpo foi forjado no de um Astartes transhumano, ele deve ficar para sempre separado das pessoas com quem ele já foi parente e que agora jurou proteger. Uma vez que um homem se torna um fuzileiro espacial, ele não é mais mortal. Sua herança genética é agora a do próprio Imperador, e uma centelha da mesma majestade divina flui em suas veias. Existem aproximadamente 1000 capítulos de fuzileiros espaciais ativos no Império do Homem a qualquer momento.
desde a abertura da Grande Fenda na Era Indomitus. Esses capítulos foram compostos por uma mistura de fuzileiros espaciais primogênitos tradicionais e os ainda mais aprimorados fuzileiros espaciais primaris, ou podem conter apenas fuzileiros primaris. Agora que começa o conteúdo. No próximo vídeo vamos contar a história da Origins, os Guerreiros do Trovão, as Legiões Cinzentas, os Primarcas, Cruzada e Expansão, Heresia de Horus, o Codex Astartes, a Segunda Fundação, 1000 capítulos, eventos notáveis.